Hoje o Mundo Político é especial. O programa é dedicado à memória, à dor, à indignação de todas as vítimas do rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana há 5 anos. É difícil lembrar o dia 5 de novembro, mas indispensável. Na semana passada, fez 5 anos que a barragem do Fundão da Samarco, em Mariana, se rompeu. 19 pessoas morreram e mais de 300 famílias ficaram desabrigadas. O mar de lama passou pelos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu, em Mariana, pelo distrito de Gesteira e o centro de Barra Longa. Além de destruir casas e propriedades, a lama atingiu outros 39 municípios. Devastou o Rio Doce, matou a vida no rio e afetou profundamente a sobrevivência dos ribeirinhos até chegar ao oceano no Espírito Santo. O rompimento da barragem liberou 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. Eu vou conversar então com o produtor de leite, Marino D'Angelo Júnior, que morava em Paracatu de Cima quando a barragem se rompeu. Marino, obrigada por atender a gente, atender a TV Assembleia. Agradeço a oportunidade de poder divulgar o que a gente tem passado. Marino, vamos começar de onde exatamente, eu sei que você morava em Paracatu de Cima, mas onde exatamente era, como é que era o lugar que você vivia antes do rompimento da barragem? Paracatu de Cima e Paracatu de Baixo era uma comunidade só. Paracatu de Baixo é um pequeno povoado urbano e Paracatu de Cima, pequenas propriedades rurais em torno desse povoado. Então, a gente tinha um modo de vida muito dependente um do outro. As pessoas de Paracatu de Baixo plantavam com as de Paracatu de Cima, trabalhavam nas propriedades ali, entendeu? Então, o dia a dia, o modo de vida, a economia era entrelaçada entre as duas comunidades. A gente usava o mesmo equipamentos públicos, cemitério, igreja, escola, posto de saúde, e estrategicamente, a Fundação Renova e a Samarco dividiu a nossa comunidade. Como? Criando critérios para eleger pessoas que estavam aptas a ir para o novo Paracatu. Porque a parte urbana ela foi totalmente destruída. E as propriedades rurais tiveram suas capacidades produtivas, teve lugar que teve a residência destruída, a moradia, mas teve lugar que não. Foi criado na época que atingido era aquele que teve a casa destruída pela lama. Quem não teve a casa destruída pela lama não era considerado atingido. E esse era o meu caso. A lama destruiu tudo. Só para entender, você vivia com sua mulher? Eu vivia com minha esposa, 2 filhos. A 200 metros da minha casa morava o meu sogro, com minha sogra. E tinha outras propriedades distantes, assim, que são sítios menores, na beira do Rio do Alacho. Que idade tinha? A lama foi no meu quintal. Meu filho tinha 3 anos e minha filha tinha 17. A lama destruiu todo o meu quintal, destruiu o chiqueiro. Como você foi atingido? Não é? Você disse que não foi atingido, você não teve a casa derrubada, mas como você foi a casa destruída? Como a sua família foi atingida? A lama entrou todo no meu quintal. Eu tive que sair pela porta dos fundos, porque ela estava chegando, e eu pensei que ela ia entrar para dentro da casa. A gente não sabia a dimensão que podia chegar. A casa da minha sogra, que era mais à frente, já tinha sido destruída. Passamos a noite numa varanda de uma outra propriedade mais alta lá. Quando foi no dia seguinte, é que a gente foi ver realmente o que tinha acontecido, que a gente relacionou o rompimento a uma enchente.
E aí minha sogra falou, vamos lá limpar a casa dela. Quando nós pensamos em ir limpar a casa dela, a gente não conseguia nem chegar até a casa, porque a gente atolava. E a gente viu que o nosso universo, o nosso mundo tinha acabado ali, naquele momento. Até então, vocês E à noite sem ter a dimensão do que tinha acontecido. a gente tinha visto aquela montoeira de lama, mas a gente pensava que como a gente é relacionado com a enchente vai, e quando ela vai, ela deixa coisa boa, ela deixa a terra fértil, ela deixa a gente limpa, a vida continua. Agora, esse rompimento não, aonde que essa lama fica, não produz mais nada, e teve uma comunidade que era dependente do Paracatu de cima e o Paracatu dependente dela também, que foi embora assim, com um apagar de luzes. Eu perdi o contrato de afiliados, de compadre, e nós perdemos nossas festas tradicionais, perdemos a igreja. Meus 2 filhos foram batizados lá nessa igreja. Então, eu e minha esposa sempre procuramos fazer o bem para o próximo aqui na região. A gente construiu uma história dentro da nossa comunidade, da nossa sociedade, e esse rompimento levou essa história embora, levou tudo que a gente escreveu durante o tempo que a gente viveu aqui, a lama levou, porque o mundo que era nosso hoje não existe mais, entendeu? As pessoas que sobraram aqui, vivendo aqui, hoje vivem um empobrecimento muito grande, a gente não consegue um companheiro mais para ajudar a gente nas atividades. Eu era um produtor de quase 1.000 litros de leite por dia, hoje estou produzindo 200, numa dificuldade muito grande. Tinha uma renda, na época, de R$ 23.000 de média, chego a fechar no vermelho agora, mas eu continuei morando na minha casa depois do rompimento, todo mundo foi embora, e eu fiquei ali naquele caos todo com a minha família. Por que era um caos? Só para Tentando tentar passar o que é que estava em volta, ou deixava de estar em volta de você. Por que estava um caos? Quando eu chegava na porta da minha casa, na sala, só enxergava lama. A casa do meu sogro toda destruída, eu não tinha mais acesso para lugar nenhum. Eu tenho 4 propriedades aqui, pequenas. Eu morava nessa, trabalhava nas outras, onde que eu produzia. Então, eu tinha um modo de vida construído em cima dessas propriedades. Uma foi totalmente destruída dentro do Paracatu de Baixo, 100% destruída. As outras 2 são numa parte mais alta. A lama não foi lá, mas elas hoje sofrem um isolamento, né? Era uma propriedade que era caminho de pessoas passar, que tinha uma estrada por dentro. Hoje ela sofre um isolamento, hoje a gente está abandonado aqui praticamente. E a paisagem, você entendeu? A paisagem nossa que virou um terror. Tudo que você olhava era cinza. Nesse momento de perda e de tentativa de reconstruir a vida, o que foi mais duro? O que foi mais marcante para você, mais sofrido? O pior de tudo dentro desse processo, para mim, é você ser atingido e ser excluído. Porque a Fundação Renove e a Samarco, ela tem pessoas estudadas e preparadas para lidar com o ser humano, e em momentos pessoas que cresceram, que te conhecem há muitos anos, ficavam em dúvida se você que estava querendo o bem dela ou se era a moça da Renova que ficava fazendo carinho no ombro dos outros atingidos. E com isso elas conseguiam conduzir muita coisa desse processo da maneira que elas queriam. Deixa eu Entendeu? só entender, isso aí é uma questão fazer o próprio... meia nos relatos, ela vem à tona. A forma, as abordagens da Renova e a forma como as comunidades foram divididas, as pessoas foram divididas. Muita gente em Mariana apontava para as pessoas atingidas
como pessoas que estavam usufruindo de benesses em determinado ponto. Eu queria que você primeiro respondesse como é que é essa abordagem e isso que você está descrevendo. Mas antes eu queria esclarecer, para quem não sabe, a Renova foi uma empresa criada pela Samarco, pelas controladoras da Samarco, que é a BHP, uma mineradora anglo-australiana, e a Vale, ambas são donas da Samarco. E a Samarco criou a Renova para lidar com o desastre que ela mesma provocou. Então, a partir disso, como é que era essa abordagem? Por que as pessoas se dividiam, como você está contando? Primeiro, já teve uma divisão no próprio Paracatu de Baixo, na comunidade urbana, teve a parte de baixo que foi toda destruída por lama. E tem uma rua que chama Rua Furquim, que as casas não foram destruídas pela lama. A Samarco conseguiu convencer, a Renova conseguiu convencer os moradores da parte de baixo, os atingidos da Rua Furquim, poderiam voltar para casa, porque eles não voltando para casa, eles estavam prejudicando a construção da casa dos que perderam a casa. Agora, quando você vai voltar para uma casa, você vive dentro de uma comunidade onde tem comércio, onde tem igreja, tem escola, tem posto de saúde. Agora sobrou só a rua ali. Como você vai voltar para ali se você não tem o resto? Se você perdeu sua comunidade? E isso criou muita confusão dentro da própria comunidade urbana, você entendeu? Pessoas que moravam na Rua Furquim sofreram muito preconceito, foram humilhadas pelas próprias pessoas que caíam na conversa da Fundação Renova. Falavam que eles não iam ter casa para morar mais porque eles estavam querendo ter casa e isso ia faltar dinheiro, você entendeu? Chegava a falar que ia faltar dinheiro para fazer a casa dos outros. Tem um senhor de 80, hoje ele está com 88 anos, mais ou menos. Ele nasceu no Paracatu, foi criado no Paracatu de Baixo, e ele casou com uma senhora que o pai dela tinha um terreno em torno do Paracatu, do povoado. No pai dela falecer, eles dividiram e ele ganhou um pedacinho de terra e saiu do Paracatu e foi morar nesse pedacinho, a mais ou menos 3 quilômetros de distância do Paracatu de Baixo. Quando a Renova foi criar os critérios para eleger quem é apto a ir para o Paracatu, eles jogaram uma lista em cima da mesa e o primeiro nome que eu li foi desse senhor, ele chama Djalma Pereira. Eu peguei e falei assim, Djalma Pereira é do Paracatu. Aí um outro rapaz que era da comissão também, representando o povo de Paracatu, falou, a gente tem que avaliar. Eu falei, avaliar? Se o Djalma não for do Paracatu, ninguém é. Ele nasceu lá, cresceu lá, o pai dele está enterrado lá, a mãe dele também está enterrada lá, tem irmã lá. A esposa dele, ele morava um pouco distante, mas a esposa dele foi cantineira do Paracatu até aposentar na escola. Se ele não for do Paracatu, eu não vou saber como vocês vão colocar pessoas. Mas se eu tivesse chegado no Paracatu dia 4 de novembro de 2015 e tivesse comprado um lote, eu era considerado Paracatu. Porque eu tinha um lote dentro da comunidade. Ninguém me conhece, eu comprei um lote lá por telefone. Eu era considerado Paracatu. E as pessoas que tinham propriedades em torno do Paracatu não eram consideradas mais do Paracatu. Isso é uma estratégia criada junto com pessoas que se corrompem dentro da comissão para diminuir custo. Porque se a Fundação Renova tem que devolver o mesmo modo de vida para todos, eles teriam que levar a comunidade inteira. Eles teriam que fazer o reassentamento e colocar as pequenas propriedades em torno desse reassentamento. O que você conseguiu até agora? E como é que foi a luta pela reparação? Foi criada a comissão de atingidos, foi eleito pela comunidade, os representantes. Começamos a fazer várias reuniões junto com o Ministério Público. A comunidade foi toda levada, que perdeu moradia, foi toda levada para a cidade, tanto faz Paracatu e Bento.
e eles foram pulverizados dentro de Mariana. Estrategicamente, eles já colocavam as pessoas sempre distantes uma da outra, para que elas não conseguissem se comunicar, entendeu? Pessoas da mesma comunidade hoje, às vezes passa por um pelo outro lá em Mariana e nem se cumprimentam mais. E o Ministério Público teve uma importância fundamental dentro desse processo, principalmente no começo, tem até hoje, né? E no começo, porque a gente ainda não tinha conquistado a assessoria técnica. E foi uma confusão muito grande, porque as pessoas que viviam livres num lugar praticamente rural foram morar dentro de um apartamento. E a Renova estava com dificuldade muito grande de tirar essas pessoas do apartamento. Aí o doutor Guilherme deu um prazo, que até no Natal teria que colocar todo mundo em casa, sendo uma multa diária lá de, não sei se é 200 mil. Aí eles correram e conseguiram colocar todo mundo em casa. Marino, como é que foi a abordagem da Renova? Você mencionou algumas coisas, mas como é que foi essa abordagem? Você fala em divisão das pessoas, da divisão da comunidade, essa abordagem e também a organização de luta por reparação. Primeiro, a Fundação Renova não existia, né? Naquele momento do rompimento, era a Samarco ainda. Mas as pessoas que vieram bater de frente aqui e cuidar dos atingidos, entre aspas, depois foram trabalhar na Fundação. Desde o princípio, a forma da Fundação da Samarco era de exclusão, porque aqueles casos evidentes que a pessoa estava atingida, não tinha como, a pessoa tinha perdido a moradia, eles levavam, já se encaixou como atingido. Mas pessoas que não tiveram a casa destruída, por exemplo, e não foram embora para a cidade, na comunidade do Paracatu de Baixo, depois eles não conseguiram ir. Eu tenho um rapaz que ele morava numa casa que a prefeitura construiu para ele, casado, um filho de 3 anos na época. Ele tinha câncer, a Renova não reconheceu ele nem com cartão. Ele ficou na comunidade lá morando praticamente sozinho. Na casa ele não queria sair por causa dos cachorros dele, os bichos que eles tinham lá. Nós entramos na justiça junto com o Ministério Público e ele conseguiu o cartão. Depois que ele conseguiu o cartão emergencial, já tinha mais de ano do rompimento, já tinha 1 ano e meio mais ou menos do rompimento, ele viveu mais 5 meses só, entendeu? Então, era isso que a gente presenciava. A comunidade foi organizada pelo Ministério Público, se criou a comissão, muitos foram participar para resolver a comissão de moradores. Muitos foram participar com a intenção de ajudar o povo, de representar o povo, e muitos com a intenção de representar ele e a Fundação Renova. Eu tive um conflito muito grande com esse tipo de situação, sofri muito com isso, mas eu acredito muito no poder do justo. E eu saí mais forte lá na frente. Eu tenho certeza disso. O que você conseguiu pessoalmente de reparação? E o que você vê em volta de você até agora que realmente saiu de reparação para as comunidades? Quando houve a divisão, eu ia fazer a parte da comissão de Paracatu de Baixo, e houve a divisão, quer dizer, eu fiquei fazendo parte de uma comissão que eu não era mais nem considerado do lugar. Aí nós reunimos e criamos a comissão da zona rural, que entra Ponte do Gama, Paracatu de Cima, Borba, Pedras e Campinas. Porque se falava só em Bento e Paracatu, o resto dos atingidos ficavam excluídos do processo, sem direito até de reclamar, porque não tinha quem representasse e tal. Criamos uma comissão da zona rural, unimos essas pequenas
lugares, né, unimos esses pequenos lugares e passamos a reivindicar os nossos direitos. Nós conquistamos o direito de ter outra terra sem perder a nossa, sem perder a que está suja de lama. Conquistamos o direito de ter a casa construída no mesmo lugar, se você optar por isso. Conquistamos o direito de, em vez de ficar com a terra, comprar uma casa na cidade, para quem quer ir embora, não quer mais mexer. Conquistamos o direito de ser indenizado em pecúnia. Só que esse direito só está no papel, você entendeu? Entendi. A Fundação Renova gasta muito mais dinheiro para manter os atingidos no centro desse negócio, que virou um grande negócio, do que para acertar e liberar as nossas vidas, porque existe um interesse econômico de se gastar essa montanha de dinheiro que foi dada, e para se gastar isso, os atingidos têm que estar presentes para validar, entendeu? Eu estou numa moradia provisória, aqui eles fizeram um canil esses dias, fizeram um galinheiro. Muito ser humano não tem um lugar para dormir igual o canil que eles fizeram aqui. O galinheiro, tudo de estrutura metálica. Minhas galinhas têm até vergonha de morar nele. Ainda vão fazer baia para cavalo, vão fazer capril. Isso depois de 5 anos. E a minha realidade eles não resolvem, entendeu? Eu nunca dependi de mineração, eu preciso da rédea da minha vida de volta, eu preciso tocar a minha vida, e a Fundação Renova foi contratada para isso. Eles estão fazendo isso numa casa que não é sua, numa propriedade que não é sua. Não, eles pagam 5 mil de aluguel por mês aqui. E estão fazendo, entendeu? Essa estrutura toda. Mas não entregam a sua terra estrutura toda. E outra casa. Eu quero indenização, né? Eu quero indenização porque eu vou embora da região aqui, a região aqui não dá mais para a gente viver, porque se a gente continuar aqui, esse rompimento nunca vai sair da gente. A gente vai viver sempre, e a gente tem a nossa vida, né? Eu tinha minha vida antes desse rompimento, então a gente está buscando isso. A gente gosta de viver na roça, a gente veio viver na roça porque gosta mesmo, né? por opção, e hoje a gente vive uma outra história, né? A gente não vive a nossa história, a minha família não vive a história que a gente construiu. Da minha casa saía cavalgadas todo ano, com 300 cavaleiros. Depois do rompimento, nunca mais, entendeu? Hoje eu vivo uma vida imposta, moro numa casa que não é minha, fico aqui praticamente condenado, igual eu falei outro dia. Parece que o criminoso desse rompimento sou eu por estar na frente da lama, porque eu estou condenado há 5 anos a viver uma vida imposta aqui sem me organizar, sem planejar, não tenho direito de crescer, porque a Fundação Renova me dá muito pouca alimentação para os meus animais e, ao mesmo tanto, desde o dia do rompimento, você entendeu? Se meu cavalo, minha égua criar aqui, eu tenho que me virar daqui para frente, porque ele me dá o mesmo tanto de alimento que eu recebi no princípio desse processo. E eu tive uma dificuldade maior ainda, porque eu demorei a ser considerado atingido, você entendeu? Nessa luta aí para ser considerado atingido, na reformulação do cadastro, na conquista de vários direitos, eu adoeci. Hoje eu tomo 3 comprimidos de depressão, tomo 3 comprimidos para pressão, fiquei diabético e tenho que tomar medicamento para dormir, porque quando eu não tomo, eu passo a noite em claro. E isso é um reflexo na minha família inteira. Minha esposa ficou com síndrome do pânico, e a minha filha tem prêmios que ela ganhava na escola aqui como melhor aluna. Depois do rompimento, ela não conseguiu mais passar no Enem, não consegue concentrar para estudar. Ela tem o objetivo de fazer veterinário,
mas perdeu 5 anos da vida já, entendeu? A gente morar aqui é uma insegurança danada. A gente não sabe o que vai ser da gente amanhã, porque a gente sabe que o poder econômico fala muito alto aqui no Brasil, né? Poucos dias uma pessoa chegou para mim e falou comigo: os atingidos perderam, mas eles estão sendo bem recompensados, eles vão receber dinheiro, estão recebendo dinheiro, vai receber casa. Eu peguei e falei: é porque você só está enxergando o que eles vão receber, que nem receberam ainda depois de 5 anos. 5 anos é muito tempo. As pessoas foram tiradas aqui da comunidade, levadas para a cidade. Você pode ir lá, você pode procurar saber quantos jovens já foram assassinados lá do Paracatu e Mariana. Crianças que estão dando à luz, idosos que não suportaram esse tempo, você entendeu? E a Fundação Renova usa esse tempo também para diminuir o custo, porque tem pessoas que vai chegando a um certo ponto, ele desiste, você entendeu? Aceita qualquer coisa. E eles não têm interesse que a comunidade seja restituída. Eles vão construir a comunidade, vão levar muito tempo ainda para construir essa comunidade, porque eles não querem a comunidade de volta. Nós temos, infelizmente, que fechar a conversa. Eu acho que, seguramente, a gente poderia ficar aqui horas, não é? E você ainda teria muitas histórias para contar. Mas eu preciso encerrar e, antes, preciso fazer um balanço de como estão. Eu vou passar umas informações antes da gente encerrar. Só um instantinho, tá? Então, vamos lá. De acordo com o Ministério Público de Minas, de Minas Gerais, 925 núcleos familiares cadastrados em Mariana. Há, né, 925 núcleos familiares cadastrados em Mariana até outubro. Apenas 345 haviam recebido indenizações finais. A Fundação Renova afirma que R$ 1 bilhão foi gasto até setembro no projeto de reassentamento das famílias de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Em 9 de novembro, os pedidos de reparação de 200 mil vítimas que viviam ao longo de todo o percurso da lama até o Espírito Santo foram considerados abusivos por decisão das cortes do Reino Unido, onde a BHP era questionada. Segundo o Ministério Público Federal, menos de 10% dos atingidos pelo desastre recebeu alguma indenização. Receberam. Ninguém da Samarco e das controladoras Vale e BHP foi responsabilizado criminalmente. Só reiterando, as vítimas da Samarco e suas controladoras Vale e BHP aguardam reparação há 5 longos anos. Marino, ainda dá para guardar alguma esperança? Como é que você olha? Eu sei que você já demonstrou aí uma certa desesperança. Como é que você olha para o futuro, né? Daqui para frente? Daqui para frente. Eu tenho esperança, né? Eu tenho esperança e se eu não tiver esperança, eu não conseguiria lutar. O que me incomoda aí na própria fala sua, que a Fundação Renova sempre fala, já gastou 1 bilhão para reparar, mas cadê a efetividade desse gasto? Quem que fiscaliza esse gasto? Se gastou 1 bilhão para reparar esses atingidos, 900 atingidos em Mariana, por exemplo, eles ficaram milionários, entendeu? As indenizações aqui estão sendo pífias. Eu sei de pessoas aqui que eles ofereceram 6 mil reais, entendeu? O cara não aceitou, mas ficou bravo demais e eles estão oferecendo para ele 6 mil reais, porque ele não saiu de casa, entendeu? Quem perdeu a casa está tendo uma proposta melhor, quem saiu, quem foi retirado, mas tem pessoas que perderam a casa, ou a Defesa Civil foi lá chamar para tirar, eles não saíram, estão recebendo nada praticamente. Eles criaram um tal de PASEI aí, que é uma recuperação é só para inglês ver. Eu vou te dar um exemplo. Em janeiro de 2016, a Fundação Renova fez um janeiro cultural na arena, lá em Mariana. O atingido chegava, tinha pula-pula, balão, psicólogo, refrigerante, mas só que na hora que ele chegava, na portaria ele assinava um bilhetinho para ganhar o Vale Coxinha e Vale Picolé.
quando eles assinavam isso, estavam assinando o direito de imagem para que isso fosse divulgado no mundo inteiro. A minha esposa foi em Londres, numa reunião dos acionistas da BHP, estava passando isso lá, entendeu? Que a forma que eles estavam conduzindo os atingidos, a forma que eles estavam tratando os atingidos, isso é só para fazer propaganda enganosa. Eles vieram aqui na nossa comunidade, escolheu o lugar lá, e induziu umas famílias a plantar horta, que eles iam comprar toda a produção. Aí todo mundo plantou e tal, eles deram as mudinhas de alface, aí eles vieram, tiraram foto. Comprou só a primeira vez, o resto perdeu tudo. Entendeu? Eles falaram que precisa de CNPJ, precisa de não sei o quê. Para quê? Para levar para os investidores que a terra nossa é fértil. Você entendeu? E o que me incomoda é que a justiça sabe disso, os próprios políticos que são representantes do povo também sabem, e fica omisso, você entendeu? Eu acho que as pessoas, quando ficam omissas nesse crime, eles são cúmplices. A omissão é a participação do poder público, em geral? Os diversos poderes, né? Em Mariana... Diversos níveis de poder? Em Mariana, a participação do poder público é só por interesse próprio ou a favor da fundação, entendeu? Não teve uma participação efetiva ali. Eu vou te dar um exemplo. Eles estão reformando uma praça lá em Mariana, e a Fundação Renova vai divulgar aí que gastou não sei quantos bilhões para arrumar esse jardim, que é um lugar onde que eu cresci, que está acabando com a história da cidade. Se eu fosse o prefeito de Mariana, eu falava, vocês estão querendo arrumar a praça aqui, mas primeiro você resolve a vida das pessoas que vocês destruíram. Para que arrumar a praça se as pessoas que estão aí esperando resolver a vida deles estão aí até hoje? Vocês não deram conta. Você entendeu? O governo do Estado, para mim, é um irresponsável e não tem consideração com as vítimas de Brumadinho, que eu vi na televisão, ele fazendo acordo aí de indenização de 58 bilhões. Entendeu? Então, são pessoas que só pensam no próprio umbigo e não estão nem aí para o povo, e se diz representando o povo. Marino, muitíssimo obrigada por essa conversa. Eu sei que é para você difícil ficar revivendo tantas histórias, não é? Mas você está aí na luta. Eu quero te desejar uma boa luta e desejar que você também não perca as suas esperanças, que vá em frente, porque, pelo visto, tem uma luta difícil ainda pela frente. Sim, tem, mas eu não desisto, não. Eu queria agradecer a oportunidade e te agradecer por ter interesse em nossa causa, né? Porque a gente não pode deixar que isso caia no esquecimento. Viu? Muito obrigado. A gente fica por aqui. Essa foi a história do Marino D'Angelo Júnior, que é morador de Paracatu e que foi uma das vítimas do rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco há 5 anos atrás. Então, até a próxima.